Nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos começar o estudo do capítulo 2. Meu reino não é deste mundo, itens 1, 2 e 3. Lembrando que há exemplares do Evangelho segundo o Espiritismo disponibilizados na mesa à entrada do salão, caso você se interesse em ler e acompanhar, tá bom? Então vamos à leitura. Capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Item 1. Pilatos, tornando a entrar, pôs no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minhas gente teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não era aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. São João, capítulo 18, versículos 33, 36, 37. Item 2. A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se dirigem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele não fala senão da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode, pois, ser considerado como o ponto central do ensinamento do Cristo. Por isso está colocado como um dos primeiros nesta obra, porque deve ser o alvo de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e concordar com a justiça de Deus. Item número 3. Os judeus não tinham senão ideias muito incertas quanto à vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como os seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens pudessem vir a ser um dia anjos e partilhar sua felicidade. Segundo eles, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens da terra, pela supremacia da sua nação, pelas vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo de sua desobediência. Moisés, sobre isso, não poderia dizer mais a um povo pastor ignorante que devia ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que há um outro mundo onde a justiça de Deus segue seu curso. É esse mundo que ele promete àqueles que observam os mandamentos de Deus e onde os bons encontrarão sua recompensa. Esse mundo é o seu reino, e é aí que ele está em toda a sua glória e para onde vai retornar ao deixar a terra. Entretanto, Jesus, conformando seu ensinamento ao estado dos homens da sua época, não acreditou dever lhes dar uma luz completa, que os teria ofuscado sem esclarecê-los, porque não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar de alguma sorte a vida futura em princípio, como uma lei natural a qual ninguém pode escapar. Todo cristão crê, pois, forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em vários pontos. Para um grande número, não é senão uma crença sem certeza absoluta.
Daí as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar, nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases e em todas as suas peripécias, de tal sorte que não somente a dúvida não é mais possível, mas a inteligência mais vulgar pode fazer ideia do seu verdadeiro aspecto, como se imaginasse um país do qual se leu uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é tão circunstanciada, as condições de existência feliz ou infeliz daqueles que aí se encontram são tão racionais que podemos dizer, apesar disso, que ela não pode ser de outra forma e que está lá a verdadeira justiça de Deus. Então, vamos prosseguirmos, começar o nosso estudo, e conosco nessa noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, nós convidamos o nosso amigo Cleverson Lucas. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Boa noite, pessoal. Então, o texto, que foi lido é muito claro para todos nós sobre o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Pela contextualização toda aqui, no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem alguém aqui que não gostaria de fazer parte desse reino? Ou melhor, vou perguntar diferente. Quem aqui gostaria de fazer parte desse reino? É um de cada vez, né, gente? Senão vocês atropelam uns aos outros aí. É só para a gente iniciar, claro, ouvindo tudo isso que foi dissecado e falado aqui pelos Espíritos, para nós, desse esclarecimento das falas, dos ensinamentos de Jesus, fica muito claro que todos nós sonhamos e queremos fazer parte desse reino. E como que vocês acham que é a conquista, vamos dizer, dessa vaga nesse reino de Jesus, esse reino de Deus? Por onde que passa essa conquista disso? Será que a gente consegue comprar um passaporte, assim como a gente faz, em alguns eventos? Será que a gente consegue comprar como se fosse uma passagem aérea ou terrestre, que a gente vai lá, e compra uma passagem para poder chegar num destino? Qual será o valor? Qual será o trabalho? Qual será o esforço de cada um de nós para a gente alcançar esse reino, poder fazer parte desse reino? A palavra-chave nesse tema é vida futura. Sem o entendimento de que existe uma pluralidade das existências, que é um dos pressupostos básicos da doutrina espírita, do espiritismo, fica impossível da gente compreender essas falas de Jesus, aliás, todas elas. Se a gente não tiver essa certeza de que esse nosso momento aqui é só um dos momentos que nós já tivemos e vamos ter ainda, a maioria de nós, não há como a gente compreender isso. E no próprio texto que foi lido, deixou muito bem claro para nós os momentos diferentes. Jesus nasceu no seio de uma nação, de ideologia judaica, de cultura judaica. Jesus era judeu, ele nasceu ali, não é? E como foi lido aqui no texto, naquela época existiam leis, já existiam leis, logicamente, que vigorava até então muitas delas, as leis mosaicas,
E os judeus eram um povo muito observador dessas leis. A questão que foi lida aqui, e é um ponto de reflexão para nós, é que o entendimento dessa lei, ou como os judeus entendiam o cumprimento dessas leis, é que eles estavam equivocados. Por quê? Para eles, a observação das leis, rigorosamente, traria recompensas para eles. Então, quando Moisés falou, se dirigiu àquele povo, qual ele fazia parte, a fala de Moisés, mesmo naquela época, não foi compreendida, mas ele precisava falar daquele jeito, porque ele precisava falar das coisas desse mundo, porque nós lá naquela época, provavelmente muitos estávamos lá, a gente não tinha como compreender uma outra vida futura que não fosse aquela atual. Então Moisés usou da inspiração que ele recebeu, e todo o conhecimento que ele já trouxe ao reencarnar, para tentar colocar aquelas pessoas num caminho de trabalho, de busca desse reino, que ele nem falou sobre isso ainda. E pouca gente compreendeu, mas é um processo. Então, quando Jesus chegou aqui na Terra, eu acredito que Jesus já tivesse cansado de enviar emissários, vários, para tentar colocar na nossa cabeça o essencial, o importante. Ele mesmo, governador espiritual do planeta, resolveu reencarnar aqui. Vamos imaginar todo o trabalho que foi feito para que Jesus tivesse condição de estar aqui no planeta Terra. Estou falando em termos de sintonia vibratória. A dificuldade que deve ter sido isso, o trabalho que foi feito, o esforço todo um planejamento para ele estar aqui, mas ele veio. Então é porque a coisa estava séria, gente? Aí ele falou, eu mesmo vou lá dessa vez. E veio, e como ele mesmo falou, ele não veio destruir a lei, ele veio para que a lei fosse melhor compreendida, e ele trouxe uma outra nuance da lei de Deus, falando o tempo todo sobre o amor. Então, os judeus compreendiam tudo segundo o lado material. Tanto é que esse cumprimento para eles seria como recompensas materiais para quem cumprisse. E o não cumprimento das leis para eles soava sempre que aconteciam os problemas físicos, geológicos, físicos, que acontecem até hoje. Problemas variados, As tragédias entendidas por nós como tragédias, e são mesmo, mas está tudo previsto dentro da lei de destruição. Para quem se interessar aí, muitos já devem ter estudado isso, Livro dos Espíritos, na terceira parte, nas leis naturais, a lei de destruição. Então, para muitos desses acontecimentos que nós vivenciamos ou sofremos, tudo está assim, de uma forma bem clara, escrito, narrado, explicado lá nesse capítulo, as leis, a lei de destruição. Mas eles não, os judeus entendiam, por exemplo, a supremacia que uma nação tinha sobre a outra, que conseguia através de guerras, essas conquistas, para eles isso era fruto da satisfação de Deus com o cumprimento deles em relação a essa lei. Era uma visão, e não eram só os judeus, muitos povos. Nós estamos falando dos judeus, que foi, vamos dizer, o primeiro povo que aceitou o monoteísmo, um Deus, Deus único. Mas vários outros povos tinham essas noções, de um Deus
que dava privilégios aos seus filhos, né? Que dava privilégios e que punia. E hoje nós temos essa certeza que não existe, né? Deus não é isso que foi ensinado para nós, muito pelo contrário. Não existem privilégios e não existem prejudicados dessa forma que a gente entende. Até mesmo para a gente, não é o tema, para a gente tentar refletir um pouco sobre esses acontecimentos todos que a gente está vivenciando na nossa época, né? As guerras, várias guerras, e agora essa situação que nós estamos vivenciando aqui no nosso país também, que é uma situação que requer de nós compaixão, misericórdia, trabalho, doação material, doação de si próprio, mas que ninguém, gente, que nenhum de nós entre num estado de vibração irradiando energias de revolta, de vitimismo, porque aí nós estaremos fazendo como os judeus, vendo um Deus que pune, como se os nossos irmãos lá do sul estivessem sendo punidos. Não existe isso. Existem as leis naturais funcionando, trabalhando em harmonia, para que cada um receba aquilo que é necessário para o crescimento moral e espiritual. Então, assim, que nenhum de nós entre nesse estágio, nesse momento, nesse clima de revolta, vendo injustiças. Nesse sentido, não existem injustiças. É doloroso, é triste, é sofrimento, mas não existem vítimas nesse sentido. Se não vítima, cada um vítima de nós mesmos, das nossas escolhas que a gente fez. Pois bem, então nessa contextualização sobre Jesus falar que meu reino não é deste mundo, e aqui no texto mesmo ele fala, meu reino ainda não é aqui, confirmando e fortalecendo essa ideia de que esse reino preparado para todos nós não é agora, não é aqui mesmo, e não é agora, até mesmo porque nós habitamos um planeta de expiação e prova, e na escala dos mundos, nós estamos no segundo degrau, nós estamos agora, né, atravessando um processo, que ainda vai demorar um tempo, num processo de transformação, ao qual ao final, aqueles de nós que conseguirmos, né, cumprir as etapas e fazer jus, conquistar por mérito, nós estaremos, a Terra, né, será um mundo de regeneração. É um trabalho que está sendo feito. Por quem? Por todos nós. Amparados, auxiliados, orientados, tanto pelo plano espiritual, tanto pelas pessoas que estão vivenciando com a gente esse momento. Várias pessoas. De que maneira? Proporcionando para cada um de nós oportunidade do trabalho íntimo, na busca da transformação íntima, né? Várias mensagens, vários livros, várias conversas que a gente tem a respeito dessa busca incessante. E a proposta de Jesus para cada um de nós? Reforma íntima, transformação íntima, melhoria de nós mesmos. E a gente só consegue esse trabalho, realizar esse trabalho, com o foco. O trabalho é individual, mas para isso nós precisamos de uma coisa essencial, do outro. Nós precisamos disso, de ter alguém para que a gente possa executar esse trabalho. Mas como assim? Jesus ensinou para nós, fazer o bem. E aqui no texto enfatiza isso também. O trabalho em prol do outro. Mas a transformação não é minha? Não é pessoal? Sim. Mas imagina, como que a gente vai conseguir fazer esse trabalho se a gente vivesse isolado? Qual que seria a forma de mensurar o nosso desenvolvimento?
que nós vamos conseguir melhorar e nos transformar é trabalhando as nossas dificuldades morais. E como a gente vai fazer isso se a gente não tiver o outro, os outros ao nosso redor, nesse trabalho, nessa lida diária, nessa peleja do dia a dia nosso? Como que a gente vai conseguir fazer? Então começa por aí essa reflexão do trabalho de amor ao próximo. Quando fala em amor, soa para nós assim, nossa, isso é uma coisa quase impossível, né? Ainda de amar. Dizem alguns aí, nessas mensagens todas que a gente vem recebendo ao longo dos anos, dizem alguns que o mais próximo do amor que a gente conhece é o amor de mãe. Da maioria das mães, né? É o amor da mãe pelo filho, ou seja, é uma coisa incondicional. Agora vamos parar cada um de nós aqui e pensar. A gente consegue amar a todos incondicionalmente? Lembrando que o primeiro que a gente deve amar é nós mesmos, conforme ensinou para nós Jesus, não foi? Quando alguém perguntou para ele, mestre, qual o primeiro e o principal mandamento? Qual foi a resposta? Amar a Deus sobre todas as coisas, todo o seu coração, e ao próximo como a ti mesmo. Nós não estamos conseguindo amar nem a nós mesmos. Porque para fazer com a gente o que a gente faz, a gente não gosta da gente. Não. Não tem como a gente se imputar e fazer tanta coisa com a gente, mesmo se permitir tantas besteiras, a gente não se ama, não se gosta. A gente nem se conhece direito e não quer se conhecer. Então parte daí para a gente ir caminhando. Mas é um processo e precisa de conciliando as coisas, né? Olhar para mim um pouco, olhar para o outro, não para condenação, para julgamentos condenatórios, mas olhar para o outro para analisar como eu estou, o que eu faço, como é a minha conduta com relação ao outro. Então, todos os ensinamentos de Jesus estão baseados nisso, no amor, na caridade. E não por isso, né, não só por isso, que Kardec, no trabalho com a espiritualidade, colocou uma das leis naturais, descreveu uma das leis naturais, talvez aqui englobe todas as outras, a lei de justiça, amor e caridade. Então, na construção, no trabalho de conquista do passaporte, para a gente poder fazer parte desse reino, essas três coisas têm que estar juntas e ser o nosso objetivo principal: justiça, amor e caridade. Mas por que nós devemos ser assim? Nós não somos a imagem e semelhança de Deus? E aí vai o Kardec lá e pergunta para a espiritualidade o que é Deus. Aí complicou tudo, gente. Cabeça nossa. Quando você lê essa pergunta e ouve a resposta, a gente fala, pronto. Mas como que é esse Deus? Que é isso? Ele não é gente, porque se fosse gente, ele teria perguntado quem é Deus. Mas Kardec perguntou o que é Deus? Aí ele fala, está difícil agora. Como que a gente vai pensar em alguma coisa que não é alguém? Bom, eu costumo tentar raciocinar, refletir em Deus através das leis naturais. Todas as leis naturais. A gente vai fazer esse estudo, essa análise, aí começa a compreender um pouco o que é Deus. Mas ainda não consigo. Então, através das leis naturais, do estudo, da análise, reflexão dessas leis, a gente começa a entender um pouco. E aí a gente vai ver que Jesus, todos os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, ele não trouxe o pieguismo nosso,
nós que estamos ainda caminhando, né, a passos lentos. Então, quando Jesus falou de amor, caridade e a justiça, não é nada relacionado às coisas sociais. Não é a justiça social, porque essa é mutável, essa muda, varia de acordo com a época, com os costumes, com a região. Não é isso? Isso é mutável. Por quê? Para lembrar também de tentar entender Deus, lá no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, no item 13, está lá os atributos de Deus. Tem vários. Imutável, imaterial, vários estão lá. E o último deles, ele é infinitamente justo e bom. E perceba que a resposta dos Espíritos, a palavra justo vem antes do bom. Para lembrar para nós que existe uma justiça. E todo código de justiça, logicamente, ele é composto por leis, pelas leis naturais. E aí também, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou para a espiritualidade, porque ele ficou muito, não é? Mas está falando de leis, de justiça, mas aonde que estão essas leis? E a resposta vocês já sabem, né? As leis de Deus estão na nossa consciência. Percebe que não existe outra maneira de conquistar esse passaporte para o reino de Deus se não for através do trabalho de cumprimento, de entendimento, de observação dessas leis naturais. E não tem outro caminho. Por que não tem outro caminho? Porque as leis estão escritas na nossa consciência. Então não há como fugir. Não tem habeas corpus, não tem mandado de segurança, não tem esses termos todos jurídicos aí que quem trabalha na área do direito conhece bem. Não tem. O que tem é méritos conquistados com o trabalho no bem. Trabalho no bem. E aí também Kardec perguntou para a espiritualidade, mas o que é trabalho mesmo? Em algum momento, toda ocupação útil. Toda ocupação útil. Então, quando eu falei que nós não nos amamos, cada um aí agora dá uma pensadinha assim, das 24 horas do dia, o que a gente faz de útil? Ou melhor, se achar difícil, porque talvez a gente está fazendo pouca coisa útil, vamos pensar o que a gente faz de inútil, ou do que não é necessário, do que é prejudicial para nós. Lembrando que pensamento é vida, pensamento é energia e toma forma e... Então, esse trabalho, esse convite de Jesus lá, né, há quase 2000 anos, é para a gente fazer essa reflexão. Nós queremos fazer parte desse reino, trabalho no bem. Mas como assim, né? Chico Xavier, quando ele foi começar a fazer o trabalho dele com Emmanuel, né? O início da parceria deles, 3 coisas ele teria que ter para conseguir executar esse trabalho todo que foi proposto para ele, na parceria não só com Emmanuel, né, mas com espíritos diversos. Mas como Emmanuel era o mentor espiritual, ele falou para Chico assim, nós temos que ter disciplina, e a terceira coisa, disciplina. Disciplina em que sentido? Disciplina mental, que tudo passa antes, não é? Pelo pensamento, para depois virar ação, não é assim? Então, é um trabalho que exige de nós
o que Jesus ensinou. E ele não ensinou à toa. Jesus não veio aqui passear, ele não veio aqui jogar a palavra ao vento. Vigilância e oração. Vigiai e orai. Trabalho no bem constante. Análise, reflexão. De quem? Do outro? Não, gente. Nós vamos cuidar da nossa vida. Nós não temos que analisar a vida do outro, não. Essa análise, reflexão é constante com a gente mesmo. Não foi à toa que Santo Agostinho, não foi? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Santo Agostinho deixou para nós. Eu, quando estava na terra, ao final de cada dia, fazia uma reflexão e uma análise do meu dia, se nesse dia eu não prejudiquei ninguém. E aí, assim, é um contexto muito, muito rico, né? Não dá para falar isso aqui agora. Mas cada um de nós, cabe a cada um de nós fazer essa reflexão constante. Se a gente quer receber o passaporte para chegar nesse reino. É lógico que ninguém quer ir para lá agora. Eu acredito que não, né? Porque o reino não é deste mundo. Se perguntar, pode descrever maravilhas e falar quem quer ir. Todo mundo quer, mas e agora? Ninguém vai falar nada, lógico, né? Nós não queremos ir agora. Melhor ainda, porque nós vamos ter muito tempo ainda para trabalhar, melhorar, trabalhar de novo, melhorar de novo, consertar o que não está bom, para a gente poder chegar lá. Mas nunca esquecendo, gente, que o essencial é o outro. Para quê? Fazer o bem ao outro. Até como a gente ainda não consegue na plenitude, e a gente ainda está um pouquinho longe, mas é o primeiro passo, é o caminho, é isso mesmo, é devagar. Nosso tempo já está meio esgotado, mas eu vou ler uma lição aqui, é um item só, o item 81 do livro O Espírito da Verdade. Quem escreveu isso aqui foi o irmão X, e é só um consolozinho para a gente não ficar muito triste achando que nós estamos muito ruim, não, tá bom? Só um minutinho. Quando Barsabás, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servia de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele então baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias sob o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal, disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque, na memória de semelhantes amigos, ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre estes encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerência e de usura. Barsabás entregou-se às lágrimas, de tal modo que a sombra lhe embargou, por fim, a visão, ajorrando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira, e ele vê diante de seus passos um santuário sublime, faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo em grandes sinais o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e dos órfãos indefesos
que despojaste nos teus dias de invigilância e crueldade. Entretanto, tens aqui em teu critério uma oração de louvor. E apontou-lhe a canhada estrela que brilhava à feição de pequeno disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou, Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o emissário divino. Segue a claridade do pão que deste um dia por amor e livraste-ás em definitivo do sofrimento nas trevas. E Barsabás acompanhou o tênue raio de fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas, em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando em enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabás, nas leis eternas, o prêmio de renascer para redimir-se. Então, pessoal, que a gente faça o bem. O bem será nosso advogado em todas as circunstâncias da nossa vida. Lembrando que a vida não é aqui. A vida é tudo isso. Aqui é só um momento. Que a gente saiba fazer o bem sem interesse e sem olhar a quem. Jesus nos abençoe, viu? Boa noite. Obrigado pela paciência de vocês aí.